deixaram a fonte de água viva para beberem de cisternas imundas. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial das águas vivas e cavaram cisternas que não retêm as águas. Jeremias 2, versículo 13. Em seguida vem um versículo: acaso Israel é um servo ou um escravo nascido em casa? Por que veio a ser presa? Jeremias 2,14. É incrível que os escolhidos de Deus afastam-se dele, abandonem a fonte refrescante de água viva e se lancem a um lamaçal de fonte poluída e insalubre. A água que Jesus ofereceu à mulher samaritana satisfez para sempre a sede da alma. Essa água é hoje rejeitada. Em seu lugar, aceitam outras infestadas de verme. O leitor chamaria de louco alguém que, recusando água pura de um poço cristalino, fosse beber de um poço de água lamacenta? Entretanto, é isso que os crentes estão fazendo quando assistem programas imundos de TV. A água pura que flui da parte de Deus no teu espírito, porventura, não é boa? Estás fechando a preciosa fonte que brota do teu ser para beberes de fontes imundas que tu mesmo cavaste? Quanto tempo levamos vendo televisão em comparação com o tempo que passamos em oração por nossos familiares e pelo mundo perdido? Numa época em que o julgamento divino está à porta, podemos perder qualquer tempo com esse tipo de incertezas que é a TV? Cristo está olhando para esta nação e vendo nas noites de culto milhares de crentes sentados em frente aos seus televisores, bebendo águas imundas e doentia. Isso lhe pesa o coração. O que dirá Cristo como nosso intercessor ao Pai numa hora dessas? Meu povo abandonou-me, a fonte de água viva. Eles preferem cisternas que nem mesmo cavaram. O meu povo cometeu dois crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Está aumentando a sede por essa água suja. Os crentes não querem reconhecer os males que a televisão está causando ao corpo, à alma e o espírito. A frequência aos cultos à noite está diminuindo porque muitos crentes ficam em casa para ver televisão. Ah, igreja! As igrejas, inclusive batistas, pentecostais, que estão fechando as portas aos domingos por causa disso. Os crentes estão ficando em casa e alimentando as suas almas na imundície do inferno que sai da televisão. Algumas igrejas, para atrair mais alguns crentes, exibem filmes e apresentam cantatas, mas as igrejas não podem competir com a televisão. Onde fica a parte dos crentes hoje em dia, na hora do culto? Fique em casa, alimentando o espírito com aquilo que o céu abomina. É incrível como esses crentes nunca se satisfazem com esse alimento destruidor, repetem e vão assistir novamente. Deus vai deixar isso assim, sem exercer julgamento? Deus está dizendo o seguinte ao seu povo: meu povo não está mais satisfeito comigo, não satisfaço mais a sua sede, nem sua fome. Eles rejeitaram-me como sua fonte de alimentação. Agora eles têm sede de outra água. Buscaram a
concupiscência da carne, dos olhos, não tem mais sede por mim. No último dia da festa, Jesus levantou-se e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. João 7, versículo 37. Ele disse aos seus discípulos: o meu sangue é verdadeira bebida. A seguir, temos o terrível aviso de Paulo: não podeis beber o cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. 1 Coríntios 10, 21. Paulo pergunta: ou irritaremos o Senhor? 1 Coríntios 10, 22. O sentido irritar aqui é de promover zelo, provocar zelo. Paulo referia-se na passagem acima à comunhão com ídolos e ao beber do cálice do diabo. Qual é o verdadeiro significado de Jesus, que não destruirá qualquer, entre aspas, cálice que venha provocar zelo em seu amado? Qual é o verdadeiro significado de Jesus, que não destruirá qualquer, entre aspas, cálice que venha provocar zelo em seu amado? Hoje eu sei, quando olho para o passado, vejo que eu provocava o zelo no meu Pai Celestial, quando eu roubava o tempo em que lhe pertencia e dava livremente ao meu antigo ídolo. Muitas noites eu provocava o seu zelo, mas Deus pacientemente aguardava que eu entrasse em sua presença para desfrutar a sua bendita comunhão. E eu prostrava-me diante do meu ídolo e santificava-lhe o meu tempo, e sacrificava-lhe o meu tempo. Quantos outros obreiros do Senhor estão fazendo a mesma coisa, parados diante dos seus ídolos, saciando-se no seu lixo, ficando carnalmente fortes, espiritualmente retardados? Quantos obreiros do Senhor estão fazendo a mesma coisa, saciando-se no lixo, ficando carnalmente fortes e espiritualmente retardados? Quantos chefes de família passam todo o fim de semana no esporte, nos comer e beber, deixando de lado as esposas, os filhos e as coisas de Deus? O profeta Jeremias repreendeu duramente os pastores que gostam desses ídolos e que estou falando. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que travavam da lei não me conheceram. E os profetas prevaricaram contra mim. E os profetas profetizavam por Baal e andavam após o que é de nenhum proveito. Jeremias 2, versículo 8. Os pastores não se importavam com a penúria e a iniquidade na casa de Deus. Eles não suspiravam pelo retorno da glória de Deus, nem pela restauração da santidade ao Senhor. Ninguém buscava Deus, ninguém queria saber da sua presença, seu poder, sua operação. Os pastores pecavam diante dos seus ídolos, igualmente como o povo comum da congregação de Israel. Eles andavam pregando, mas não a mensagem de Deus, pois estavam desviando os seus corações. Suas mensagens não eram do tipo: assim diz o Senhor. Eram palavras sem vidas, saída de um coração vazio e sem Deus. Obreiros do Senhor que ficam grudados num aparelho de TV, terminam ficando secos e vazios, e sua vida de oração fica praticamente arrasada. O resultado é a morte espiritual. O resultado é a morte espiritual. Fazer morada nos púlpitos e nos bancos das igrejas. Jeremias disse: meu povo tropeçou.
Em outra passagem, Jeremias disse: meu povo trocou a sua glória pelo que não tem nenhum proveito. Em outra versão diz: alguma nação já trocou os seus deuses? E eles nem sequer são deuses, mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. A unção divina foi trocada por um ídolo. E ainda dizem: eu estou inocente, certamente a sua ira se desviou de mim. Eis que entrarei em juízo contigo, porquanto diz: não pequei. Jeremias 2, versículo 35. Há pastores que passam horas a fio olhando cenas infernais na TV e depois dizem: não há nada de errado nisso, portanto, não pequei. Eu sei bem disso porque eu fiz assim para com Deus durante anos. Eu costumava dizer: não há pecado nisso, não há mal nenhum, Deus não se importa com isso, é apenas distração, uma atração na rotina, uma distração na rotina. Há muitas horas gastava olhando esporte e outras coisas e roubava aquele precioso tempo que seria dele. Isso leva à perda da visão espiritual e da glória divina sobre nós. Não me admira que tantas igrejas nossas estejam mortas 2 vezes e arrancadas pela raiz. Somos hoje como filhos de Israel, rebeldes, duros de coração, decididos a viver pecando como os ímpios que não temem a Deus. Jeremias escreveu: portanto, assim diz o Senhor, eis que armarei tropeços e este povo tropeçarão neles pais e filhos juntamente. O vizinho e seu companheiro perecerão. Jeremias 6:21. Somos enganados por Satanás quando achamos que a televisão secular é simplesmente um passatempo e não uma abominação. Uma das grandes maldições desse ídolo é que ele fez crente perder o seu senso de urgência da volta de Jesus Cristo e do julgamento que se aproxima. Os crentes estão se divertindo tanto com coisas de Lúcifer que não conseguem pensar seriamente em deixar esse ídolo. Eles não conseguem pensar na habitação, no lar celestial, em vez de rirem. Tem crentes, em vez de rirem, tais crentes deveriam se prostrar com o coração quebrantado e o espírito contrito diante do Senhor. Eles divertem-se com esses ídolos sem se darem contas do julgamento que se aproxima. É muito difícil hoje um pregador despertar uma congregação, levando-a à realidade da iminência da volta de Jesus Cristo. Mesmo uma mensagem sobre a justiça, ira divina no julgamento, é recebida com expressão de desagradada e desdém. Muitos crentes estão narcotizados pelas cenas de terror, violência, tumulto e tragédia que vem toda hora na televisão. O fim do mundo e os juízos divinos sobre os ímpios são apenas uma cena desde mais. O fim do mundo e os juízos divinos sobre os ímpios são apenas uma cena dessas a mais. Para eles não há nada mais de novo, porque a televisão transtornou a vida deles. E eles estão vivendo em um mundo de fantasia. Deus precisa de mais profetas corajosos para trazer-nos de volta à realidade.
A vida não é apenas mais uma série de programas de TV. Desculpa, a TV depende apenas de ser controlada. Por onde eu ando, ouço isso. O televisor tem um botão. É só desligar quando quisermos. O que precisamos é controlá-la quando aos maus programas. Eu não fico fanático desses programas. Ou, veja bem agora, vós quis dizer isso. Controle nesse contexto significa um coração dividido. Os crentes frios é que dizem isso, para apegar-se a todos os tipos de modelos de ídolos. E quem vai desligar o botão? Quem vai olhar somente programas bons? Minha pergunta. Acho que Deus detesta a palavra controle nesse caso, porque o que Ele quer é um cristianismo total, sem compromisso com o mundanismo. Deus está chamando pelo Espírito Santo crentes totalmente consagrados, que lancem fora todos os seus ídolos e que venham ao seu santo monte, com as mãos limpas e com os corações puros, separados de todo mundanismo, dominados por visões de coisas eternas. Deus quer todos os ídolos destruídos.